Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 de Eclesiastes, quase acabando. Vamos começar orando. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, por mais uma vez podermos vir, ler e ouvir a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, te pedimos, fala conosco, abra o nosso entendimento, nossos ouvidos, os nossos olhos, Deus, para aquilo que nós temos errado e o Senhor quer que nós nos consertemos. Nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos que o Senhor faça a Tua obra, fala conosco mais uma vez nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia! Tudo bem, Isabel? Então vamos, gente. Vai dizer o seguinte. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedra será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você encantar cobras se deixar que uma delas te morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Bom, então, esse é o capítulo 10 de Eclesiastes, e eu vou aproveitar que eu tô com tempo, vou fazer igual, sabe, o livro de Provérbios, que a gente comenta parte por parte, porque cada versículo aqui é importante. Então, vai começar dizendo o seguinte: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Sabe aquela primeira impressão, às vezes, né, que a gente, né, dá assim, a gente passa. E às vezes é involuntário, gente, não vai ter jeito, a gente vai cometer uma tolice ou outra, a gente vai falar uma coisa que não vai agradar sempre, mas vai falar isso, sabe? Então, assim, mais pra frente vai falar assim, que as pessoas conhecem quem é sábio pelas palavras que ela fala, elas são elogiadas por aquilo que ela costuma dizer, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Então, se
eu tiro um conselho daqui, desse primeiro versículo e lá mais adiante, é isso, sabe? Vamos medir as nossas palavras, vamos, né? Porque assim, às vezes a gente é sábio, a gente quer passar algo, a gente quer trazer o melhor naquela conversa, mas às vezes a gente tá tentando tanto se justificar e falar tanto, sabe, que acaba parecendo que você é tolo, que aí você vai cometer um deslize e aí aquilo lá vai tudo pro ralo, ninguém mais vai te dar atenção. Então que a gente possa medir as palavras e principalmente falar o necessário, falar quando a gente tiver certeza. Existe um quadro no Zorra Total, meu Deus, eu sou muito velha. Isabel deve saber, ou não, né? Era da Globo muito tempo atrás, que falava assim, eu só falo quando eu tenho certeza. Mas enfim, é isso. Então, que a gente possa, sabe, se controlar às vezes, pra gente não falar demais. Bom, e aí, depois vai continuar dizendo o seguinte, para quem é sábio, você lembra, né? Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam sua falta de juízo. Beleza. Aí vai falar o seguinte, se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Ou seja, sabe aquele calor do momento, sabe aquele momento assim que houve uma explosão, você errou feio, sério, e aí você tá tipo envergonhado e sabe que vai acontecer aquilo, tipo, já dá por certo, né? A palavra de Deus está dando uma orientação pra gente manter a calma, gente, sabe, se deixar o tempo passar. Certa vez, eu já contei aqui algumas vezes, vou contar de novo. Certa vez eu fui demitida, mas eu não tinha feito nada de errado, realmente porque estavam reduzindo os quadros. E aí foi feito um sorteio, enfim. E aí eu fui sorteada para ser demitida, gente. Alguém já passou por isso? Nunca, né? Ninguém. Então pronto. E aí, beleza. E aí, nisso, tipo, fizeram despedida pra mim, todo mundo foi na minha sala. Ficou muito sentido, porque, tipo, eu era uma funcionária boa, assim como eu ainda sou. Eu creio. E aí, eu deixei aquele, né? Deixei as coisas passarem, a poeira baixar e tal. E não falei com ninguém também. E as coisas foram passando e as coisas foram se ajustando até que um dia eu fui retornada, as pessoas, né, trabalharam ali por trás, o Senhor trabalhou, né, por trás e as coisas voltaram a ser como era antes. Eu voltei, retornei para o meu trabalho, estou aí depois disso há mais de 5 anos talvez que eu voltei. Então é isso, sabe? Não há nada que esteja perdido totalmente para Deus. O Senhor pode fazer. Bom, e aí vai continuar falando o seguinte: eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, que pessoas às vezes que estão pobres, sabe, mas tem muito valor, sabe, tem muito conhecimento e eu tinha uma pessoa, vamos aproveitar e contar a história, né? Tinha uma pessoa perto da minha casa que, quando eu morava com a minha avó nessa época, ela vivia embriagada, muito, tipo, e ela se tornou mendigo. E aí, beleza. Até que um dia meu primo resolveu bater um papo com esse cara. Cara, esse cara era um banqueiro, um baita de um banqueiro. E, enfim, aquilo tinha acontecido, talvez por uma briga familiar, não lembro exatamente. Mas é isso, sabe? E assim, as pessoas às vezes têm feito isso nas suas próprias empresas, sabe? Não têm valorizado pessoas que poderiam, sabe, ser melhor, às vezes outras que têm dinheiro, ou, né, que têm dinheiro não, porque a gente tá falando aqui de uma empresa, mas enfim,
Uma pessoa que às vezes não tem o que você precisa, mas ela é colocada por causa ali de sei lá, de uma estratégia, de um joguinho, de uma amizade, né? Então é isso. Então, príncipes, pessoas que deveriam estar governando, estão sendo colocadas de lado, e pessoas, né, com a mentalidade fraca, às vezes estão sendo colocadas no topo. E o autor aqui vai dizer que isso é uma tolice que ele estava vendo naqueles dias e a gente continua vendo hoje em dia. Bom, quem abre um buraco cairá nele, quem derruba o muro será mordido por uma cobra. Essas partes eu vou deixar passar porque já tá chegando o final. E aí eu queria dar atenção a uma coisa aqui. Somente um tolo não consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto... Ah, tá. Ó, somente um tolo, um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Meu amado, minha amada, se você está aqui, você tem esse costume de trabalhar e não deixar essa semana, né, Isabel? A gente estava ali participando de uma imersão ali para aprender mais sobre como ser ministro, sabe? Como servir melhor o Senhor, como dar esse tempo também, ofertar um tempo para Deus. E também, sabe, às vezes um tempo de descanso, de sair daquela rotina pesada, puxada. Então a Isabel, minha mãe aí, sabe, fecharam suas agendas por um tempo para estarem ali sendo ministradas. E é isso, sabe? Às vezes a Bíblia aqui tá falando que é muita tolice do ser humano, às vezes se esgotar de tanto trabalhar a ponto de não descansar. Então, que nós possamos saber o tempo de todas as coisas, separar este tempo. Bom, um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Gente, olha que interessante. Um governo, tá falando aqui sobre um governo que às vezes é beberrão, sem querer julgar, mas enfim, sabe, um governo que se deixa levar pela opinião dos outros, por exemplo, eu vou colocar o Pix, mas agora deu muito bafafá, eu vou tirar o negócio, a arrecadação ali do Pix. Cara, um governo que sabe o que está fazendo, ele vai até o fim, porque ele sabe que é o melhor para o seu país, entendeu? Então aqui tá falando exatamente isso, tá falando não somente, não é sobre conselhos, não é, e um governo precisa ter conselheiros, né? Mas principalmente sobre uma pessoa centrada, uma pessoa que tem uma visão, que sabe para onde quer levar o seu país e ele toma suas próprias decisões e ele sabe até se controlar na hora de comer e de beber. Cara, perfeito. Fala muito sobre, né? Uma pessoa centrada. Bom, e por último, eu quero passar essa daqui, que vai ser: se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Certa feita eu tava conversando com uns amigos, a gente sentou e tava acontecendo, eu acho que algum avião caiu, alguma coisa tinha acontecido e era por uma pequena falha mecânica, enfim, que tinha acontecido uma grande tragédia. E aí, eu trazendo isso para nossa mesa, para nossa roda de conversa ali, a gente comentando e eu falando, né, de uma coisa que eu faço simples aqui em casa. Por quê? Porque às vezes a gente deixa o colchão no meio da casa e toda vez à noite eu tiro, coloco ele, né, no lugar certinho dele, ali no banheiro e tal, porque pra tomar banho a gente tira aí acaba ficando.
E sabe, e se alguém levantar de madrugada, a mesma coisa é aqueles pés de porta, sabe? Se alguém levantar de madrugada no escuro e não ver aquilo, e se tombar, se cair, se, né? Aí pode vir a quebrar um osso, quebrar um fêmur, tá? Repreendido em nome de Jesus. Mas você entende que, tipo, pequenas coisas que a gente faz que pode, tipo, afetar uma grande coisa. Então, que a gente preste atenção nas pequenas coisas, não fique com preguiça. Meu chefe ontem estava me contando que ele levantou esses dias 6 horas da manhã porque o telhado tava, tipo, fazendo algum barulho e ele foi lá e começou e ficou até, tipo, escaldando lá no sol até tarde, arrumando o tal do telhado para não haver problemas quando a chuva chegasse. Então, que a gente possa se aperceber nessas pequenas coisas. Amém? Meu tempo tá acabando. Deus abençoe. Boa terça. Obrigada, Isabel, por estar aqui. Tchau, tchau, gente.